Vereadora, o Brasil está dividido. Mato Grosso tem uma divisão um pouco diferente, né? Porque 65% dos eleitores deram preferência para Bolsonaro. Existe, na sua visão, alguma forma de dialogar a direita com a esquerda, encontrar uma pacificação? Como que a senhora percebe todo esse cenário? Tem até, vereadora, alguns petistas, outros movimentos de esquerda que querem o fim da tolerância das manifestações, pedindo mais intervenção, mais força para, de fato, acabar com esse movimento. Eu queria saber como a senhora encontra, então, uma forma de apaziguar. Concorda também que tem que ter mais um posicionamento efetivo e firme das forças militares ou não? É possível ter, como disse o próprio governador de Mato Grosso, paciência? Eu penso, Luciana, que essas manifestações, elas não têm legitimidade, elas são criminosas, porque elas não reivindicam nenhum direito, elas estão fora do escopo da democracia, porque nós tivemos eleições que tiveram muitos observadores, muito controle dessas eleições, não há qualquer indício de fraude nessas eleições. Nós tivemos os que se movimentam contra o resultado das eleições, são aqueles que apoiaram o candidato que tinha a máquina pública nas mãos, o recurso federal nas mãos, as instituições nas mãos. Nós tivemos inúmeros casos, denúncias e provas, né, de coação eleitoral. Né? A própria Polícia Federal no Nordeste, onde o eleitorado do Lula é mais amplamente forte, nós tivemos ações da Polícia Federal no intuito de interditar, de impedir os eleitores de chegarem até as urnas eleitorais. Nós temos que lembrar que do primeiro turno para o segundo turno, a diferença entre os dois candidatos era maior, embora o presidente Lula tenha sagrado vitorioso com uma votação tão expressiva que é a maior da nossa história. Então, eu não acho que nós tenhamos que ter paciência com atos criminosos. Né? Eu não acho que nós tenhamos que ter paciência com quem pede, utilizando os instrumentos da democracia, que é a livre expressão, impedir, inclusive, a comunicação, os jornalistas, de fazerem seu trabalho. Reivindicam a ditadura militar. Isso é um absurdo, isso é um atentado contra a democracia. Então, o que eu acho que está havendo e que houve desde o início foi uma conivência das instituições que deveriam garantir a ordem, a paz e deveriam impedir essa obstrução das rodovias que foi feita por essas pessoas. Não são, felizmente, não constituem a maioria da população e nem daqueles que votaram no Bolsonaro, mas são um grupo de pessoas financiadas pesadamente, e a gente tem que descobrir quem está por detrás disso, porque financiar ações antidemocráticas, né, mobilizar o sentimento da população, manipulando com uma suposta fraude eleitoral, que não existe nenhum indício de fraude eleitoral, o que ainda terá que se apurar posteriormente, eu espero que aconteça pelo bem da democracia, são os atos de coação que foram feitos contra os eleitores do presidente Lula, né? E eu vejo muito grave o que está acontecendo no país nesse momento. Ainda que eles não sejam em grande quantidade, autorizar, tolerar esse tipo de manifestação coloca em risco a vida de todos nós.